Você conseguiria perdoar o homem que matou a sua filha? Essa reflexão e pergunta já é muito pesada, mas para mim se torna especialmente mais pesada agora, porque eu me tornei também um pai de menina. Eu tenho uma filha. E esse guerreiro aqui, ele precisou e ele respondeu, né, essa pergunta frente a frente com o homem que matou a filha dele. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. O nome desse homem é Robert Rule. Ele é pai de Linda Rule, que tinha somente 16 anos quando ela foi morta por esse homem que se chama Gary Ridgway. E esse caso, ele foi julgado, né, nos anos de 2003, lá nos Estados Unidos. E Gary Ridgway ele é conhecido como o Green River Killer, ou assassino Green River, né? Foi talvez o maior serial killer dos Estados Unidos. Ele assassinou 49 vítimas, em grande parte delas vítimas mulheres. E eu trouxe para vocês aqui esse caso com essa reflexão para que a gente consiga conversar um pouco mais acerca do perdão. O que é o perdão? Qual que é o efeito dele? Qual que é a causa dele? E esse caso, ele é muito especial e muito específico porque várias características desse caso e dessa filmagem que a gente tem hoje, ela nos ajuda a entender um pouco melhor acerca do perdão. Bom, e para a gente entender um pouco melhor do caso, Gary Ridgway, ele assinou um acordo, né? Ele fez um acordo com as autoridades ali para que ele confessasse, né? Ele facilitasse a investigação daquelas autoridades de forma que ele, em troca, né, dele não ser condenado à pena de morte, mas sim a pena de prisão perpétua. E a gente vê no vídeo que Gary, ele acaba confessando um por um de todos os crimes, todos os assassinatos que ele cometeu. You plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield. Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 E nesse julgamento houve uma sessão ali onde todos os familiares e os queridos, né, os próximos às vítimas, eles puderam se pronunciar frente a frente com Gary. Houveram ali alguns pronunciamentos mais emotivos, né, das pessoas ali lembrando um pouco das vítimas, de quem elas eram, quem elas deixaram. E também grande parte das manifestações foram manifestações odiosas, né, de raiva, de ódio, amaldiçoando, levando maledicências para Gary. Memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell and that's where he belongs. E é muito interessante porque nós conseguimos enxergar que o Ridgway, ele fica inexpressivo, ele fica completamente inexpressivo. Ele não demonstra emoção nenhuma diante daquelas manifestações das pessoas. Seja as manifestações mais emotivas, mais emocionais, né, falando das vítimas, seja as manifestações mais odiosas, né, demonstrando ali certo ódio a ele, demonstrando, amaldiçoando, maledicendo ele. Mas há uma manifestação em específico que causa um desconforto tão grande em Ridgway que ele demonstra emoção. E essa manifestação é justamente de Robert Rule. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Robert Rule, quando ele vai começar a falar acerca de perdão, né, e vai perdoar Gary Ridgway, ele começa dizendo algo que é essencial
dentro do que é perdão no cristianismo. O perdão, ele não é uma permissão, ele não é uma sugestão. O perdão, ele não foi sugerido por Jesus dizendo, olha, é melhor que vocês se perdoem uns aos outros porque a vida de vocês vai ficar mais fácil, ou porque vai ser melhor para o psicológico de vocês ou para a cabeça de vocês. Não. Jesus, ele nos manda perdoar. O perdão é um mandamento de Cristo para nós. E nós conseguimos ver isso desde Mateus 5. Mateus 5, que é o famoso Sermão do Monte, né, e é a primeira grande aparição em público, para um público grande, né, ali de Jesus. Jesus ele vai literalmente pregar um sermão para uma grande quantidade de pessoas ali que estão presentes, que é o famoso Sermão do Monte. E Jesus não vem com carícias, ele não vem com palavras de encorajamento, ele não vem com palavras que vão fazer com que aquelas pessoas enxerguem ele como um mestre muito gente boa e por isso que eu vou seguir ele. Não, ele vem dizendo o contrário do que a própria lei de Moisés diz ali no início. Mateus 5 ele vai dizer, olha, vocês escutaram, vocês leram, vocês ouviram que era para vocês amarem os seus próximos e odiarem os seus inimigos, odiarem aqueles que te odeiam, aqueles que fazem o mal contra vocês. Mas eu vos digo o contrário. Eu digo para vocês amarem os seus inimigos e orarem por aqueles que os perseguem. Ele disse isso lá em Mateus 5. Ele fala, amem os seus inimigos. Então Jesus ele demonstra aqui um padrão de Deus, um padrão do Pai. Ele não ama somente alguns e alguns outros. Ele ama todos. Ele pode se agradar de alguns e se desagradar dos outros, mas o amor é para todos. E Jesus ele deixa isso claro ali em Mateus 5. Depois, mais para frente, em Mateus 6, quando ele vai explicar a oração do Pai Nosso para nós e para todos os discípulos que ali estão, no final ele diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E logo depois ele explicar toda a oração do Pai Nosso, ele vai focar justamente nessa parte do Pai Nosso. Ali em Mateus 6 ele vai dizer, olha, perdoem uns aos outros, para que Deus que está no céu perdoe vocês também. Porque se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai que está lá nos céus não vai perdoar o pecado de vocês. Então olha que grave, que alarmante é isso para nós. Se nós não formos capazes de perdoar uns aos outros, ou de ter um coração que é inclinado ao perdão, que entende a necessidade do perdão, nós não somos perdoados pelas nossas dívidas, né? Jesus ele vai também falar isso mais à frente, quando ele fala da parábola do servo que tinha uma grande dívida, né? Que o seu mestre, né? O seu senhor, ele perdoa uma dívida gigantesca desse servo, e aí depois ele não perdoa uma dívida pequena de um conservo dele, né? De uma pessoa na mesma hierarquia. Ele não perdoa a dívida pequena. Depois o seu senhor fica sabendo daquilo e fala, não, quer saber? Pega esse servo e joga na cadeia, então. Porque eu perdoei uma grande dívida dele e ele não perdoou uma pequena dívida do outro. Então isso é justamente uma parábola para mostrar o mundo espiritual. Para mostrar que Deus, o Pai, ele perdoou o nosso pecado e as nossas dívidas, que eram dignas do inferno. E nós não somos capazes de perdoar a dívida do nosso próximo, né? Então a gente entenda que isso, o primeiro ponto do perdão é que justamente o perdão não é uma sugestão, não é uma permissão. O perdão é uma prescrição, é uma ordem de Cristo para nós. E aí a gente vai falar, caraca, João, mas meu Deus, é tão difícil perdoar, e principalmente no caso ali de Robert, que ele estava frente a frente com alguém que matou a filha dele. Olha o nível desse perdão. E o perdão não é fácil, e não foi feito para ser fácil. Talvez o perdão tenha sido o mandamento mais difícil que Cristo nos deu, né? Ao ponto de Pedro, né, ele dizer, depois de Cristo ele perguntar, né, Senhor, mas nós deveremos perdoar até 7 vezes, né, que o 7 era o número da perfeição, né, no judaísmo. Aí Jesus fala, não 7, mas 70 vezes 7, né? Ou seja, o perfeito da perfeição, né? Vocês devem perdoar quantas vezes for necessário. E depois Pedro fala bem assim, Senhor, aumenta a nossa fé, porque o perdão é algo muito difícil, é um mandamento, talvez o mandamento mais difícil
que Jesus nos deu. Mas o cristianismo, ele não espera que a pessoa tenha um coração perfeito para daí te chamar. Ele não quer que você se aperfeiçoe para você virar um cristão, para que daí sim você pode seguir o que Jesus espera de você, seguir o que Deus espera de você. Não. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, ele já deixa claro o que aconteceria conosco na aliança do Senhor Jesus, né? Ele diz que iria ser colocado em nós um espírito novo e o Senhor iria trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. Ou seja, Jesus, sim, ele aumentaria a exigência, né? Lá na lei de Moisés era ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus aumenta essa exigência, ele vai dizer ame o seu inimigo, né? A exigência é aumentada em diversas partes da lei, inclusive, mas a nossa capacidade de corresponder a essa exigência também é aumentada. A partir do momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, a palavra diz que nós recebemos o Espírito de Deus. E o Espírito habita em nós. E ele nos capacita. Esse é o Espírito novo que Ezequiel falava lá em Ezequiel 36. O Espírito do próprio Deus. O Espírito do próprio Deus é colocado em nós. E esse Espírito nos capacita ao ponto de trocar o nosso coração, que era de pedra, que pensava, não, se ele fez o mal para mim, eu vou me vingar. Não, se ele matou a minha filha, eu vou matar ele. Ele trocaria esse coração de pedra por um coração de carne. Um coração que é abundante em graça, assim como ele é abundante em graça. Um coração que espelha aquele que é o nosso mestre, que demonstra quem é o dono do nosso coração a partir do momento em que nós aceitamos ele como nosso Senhor. Então veja que a nossa capacidade de perdoar é um reflexo do nosso coração, é um reflexo de quem é o dono do nosso coração agora, de quem é o Senhor do nosso coração. Então, o perdão, ele sim é difícil, ele sim é muito difícil, né? E Robert, ele mesmo diz isso ali no vídeo, né? O Robert, ele vai dizer que o Ridgway, né, o assassino, ele tornou ele tornou aquilo que ele acredita e a forma como ele acredita ser a forma correta de viver mais difícil. Por quê? Porque ele já perdoava as pessoas, mas Ridgway tornou o perdão mais difícil para ele, porque ele tinha matado a filha dele. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. E para a gente entender melhor essa situação, né, e como foi essa situação da filha dele, Linda Rule, ela tinha 16 anos. E Linda Rule, ela vivia na rua. Ela era uma moradora de rua, ela estava vivendo na prostituição. E Robert, ele, até no discurso dele, ele diz, olha, você matou a minha menina. Robert, ele ia atrás da filha dele, ele acabava por buscar por ajuda, buscar por auxílio, né, para tirar a filha dele daquela situação de rua, daquela situação de prostituição. Robert, ele não tinha esquecido a filha dele. Robert, ele sentia amor profundo pela filha dele, ao ponto de dizer, né, mesmo naquela situação, que ela era a menina dele. Poxa, eu sinto esse amor profundo pela minha filha. E acredito que você também sente pelo seu filho ou pela sua filha. Eles nunca deixarão de ser os nossos meninos e as nossas meninas. E Robert sentia aquilo. Por isso ele disse, você tornou o mandamento que eu tenho, o que eu levo como meu modo de viver, mais difícil. E por isso que lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32, Paulo diz, né, perdoando uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Ou seja, o modo de vocês viverem, perdoando uns aos outros, reflete a salvação que vocês têm, reflete o coração que vocês têm, reflete quem é o dono do coração de vocês. É difícil perdoar, às vezes não é algo imediato, às vezes não é algo que aconteceu, já perdoamos, vamos perdoar. Às vezes demora, às vezes é um processo, mas se o seu coração está inclinado e reconhece a necessidade de perdoar, isso já reflete quem é o dono do seu coração.
E a gente deve entender algo que nos confunde e algo que causa um distanciamento e até mesmo uma repulsa dessa ideia de perdoar um assassino, de perdoar um criminoso, de perdoar alguém que fez muito mal a nós ou a nossa família. É nós estarmos acostumados com a desculpa e não com o perdão. Essa palavra desculpa nos confunde muito. O que é a desculpa? É literalmente você desculpar, você tirar a culpa. E o perdão, ele não tira a culpa. O perdão, ele não inocenta. O perdão, ele não tira a necessidade de juízo, a necessidade de julgamento. Ele não tira o que espera aquela pessoa que te fez mal. Não tira isso. A gente vê que Robert, inclusive, quando ele perdoa Ridgway, ele se pronuncia dizendo, olha, eu preferiria que a sua pena fosse de morte. Por quê? Depois ele vai dizer, porque assim o Estado não precisaria custear a sua vida até o momento em que você morrer na prisão. Robert, ele entendia a necessidade daquele julgamento. Ele entendia o juízo que estava nas costas de Ridgway. Ele entendia isso e ele sabia que o Ridgway seria preso para sempre. E ele, inclusive, entende que seria uma pena adequada para Ridgway a pena de morte. Mas isso não impede Robert de perdoar Ridgway. A gente vê uma passagem que eu acho muito interessante em 1 Samuel, capítulo 24, quando Davi ele tem a chance de matar Saul. Ele tem a chance de se vingar do que Saul está fazendo com ele, que é aquela perseguição injusta. Mas Davi ele vai dizer, julgue o Senhor, Deus, entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Davi está falando bem assim, olha, ele está basicamente dizendo o que Paulo diz ali em Romanos 12, 19, que a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence a Ele, e não a mim. Então, nós devemos entender que o perdão, perdoar alguém, não significa que nós estamos reconhecendo que aquela pessoa não tem culpa pelo que ela fez. Não significa que nós estamos dizendo que aquela pessoa não mereça o julgamento que a ela é merecido, que a ela está que está sobre suas costas. Não significa isso. O perdão, na verdade, faz com que nós destinemos ao Senhor a vingança. E aqui está a questão. Quando nós destinamos ao Senhor a vingança, ao Senhor a aplicação do juízo, nós tiramos das nossas costas o peso do juízo, que é um peso muito, muito grande, um peso muito pesado. A partir do momento em que uma pessoa faz algo contra nós, algo que causa a ela essa necessidade de juízo, algo que nos traz o ódio, que nos traz a raiva, ela acaba por colocar o ódio no nosso coração. E o ódio nos domina. O ódio vai direcionar os nossos dias. Ele vai comandar a nossa vida. E a partir do momento em que nós liberamos esse perdão, nós perdoamos essa pessoa, nós estamos dizendo bem assim, olha, Senhor, agora o Senhor julga essa pessoa. Agora essa pessoa está nas suas mãos. Eu libero essa pessoa para que o Senhor julgue da forma como o Senhor quiser essa pessoa. Eu não vivo mais sob o jugo, sobre as correntes dessa pessoa. Eu vou viver a minha vida. E uma ilustração muito boa que nós temos para isso é a história de Esaú e de Jacó. A gente vê que Jacó ele vai roubar a bênção que era a bênção de Esaú, que é a bênção do primogênito. A gente vê isso lá no livro de Gênesis. Ele vai chegar até Isaac, que era o pai de Jacó e de Esaú, e vai enganar Isaac, vai fazer com que Isaac acredite que ele é Esaú, que ele é o irmão mais velho. Então Isaac abençoa Jacó. E Esaú ele vai chorar, A Bíblia ela diz que Esaú chora de amargura e não de arrependimento. Esaú chora de amargura. Porém, tem esse detalhe que é muito interessante. Esaú ele vai dizer bem assim, pai, o Senhor não tem mais nenhuma bênção para mim. Então Isaac ele vai dizer bem assim para o seu filho, olha filho, enquanto você não se libertar do jugo
do seu irmão, né, enquanto você não sacudir as correntes do seu irmão do seu pescoço, Isaac vai dizer isso, você não será abençoado, você não prosperará, né, você não vai seguir a sua vida, você vai viver nas correntes do seu irmão, você vai viver no jugo do seu irmão, você vai ser mandado pela vida do seu irmão. Então, quando Jacó volta, né, muito tempo na frente, né, Jacó volta para a terra do seu pai, e Jacó está morrendo de medo, né? Olha, meu irmão vai querer me matar, né, depois do mal que eu fiz a ele. Isso está lá em Gênesis 33. Então chega um momento em que Jacó ele se encontra com seu irmão Esaú. E Esaú está com 400 homens, né? Ele acha que Esaú vai guerrear contra ele, vai querer matar ele. E quando Esaú enxerga o seu irmão, a Bíblia mostra que Esaú vai correndo e abraça no pescoço do seu irmão e começa a chorar de saudade e chorar de emoção por ter visto o seu irmão novamente depois de tanto tempo que ele estava longe, né? Que ele estava fugido. Então esse momento impressiona Jacó, né? Jacó ele diz que olhar para o rosto de Esaú era como olhar para o rosto do próprio Deus. Isso é muito significativo, porque Jacó ele não fala isso para querer persuadir Esaú. Jacó ele fala isso como uma constatação, né? Ele constata, ele fala, nossa, olhar para o rosto de Esaú é como olhar para o próprio rosto de Deus. Porque Esaú ele está com um semblante que está restaurado, um semblante que não está sendo liderado por ódio, por raiva do seu irmão, mas um semblante que expressa amor, que expressa perdão pelo seu irmão. E a gente vê justamente a promessa, né, do seu pai acontecendo na vida de Esaú agora, né? Jacó ele chega com vários presentes para Esaú para tentar convencer Esaú de não matar ele, de não lutar contra ele, né? Jacó ele vem com vários presentes, né, porque Jacó prospera muito. E Esaú fala, não, irmão, eu não quero nada disso. Eu sou um homem rico, eu sou um homem que prosperou, eu sou um homem que seguiu a própria vida, que conseguiu seguir os seus próprios planos, a própria vida, e não esteve debaixo das correntes, debaixo do jugo, debaixo da cadeia do ódio que o seu irmão causou para ele, né? Então a gente vê o poder que o perdão nos dá, né? Esse poder de nos libertar, de não viver presos no ódio, de não viver presos na raiva de alguém. Esse talvez seja o mandamento mais difícil que o Senhor Jesus mandou que a gente seguisse. Mas ele não somente manda, ele não somente nos ensina, mas o Senhor Jesus, como um bom mestre que ele pratica isso também. Nós vemos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, que quando Jesus estava na cruz, quando ele estava prestes a morrer, quando ele havia sido entregue por aqueles que o traíram, quando ele estava frente a frente com aqueles que humilharam, com aqueles que o açoitaram, né, humilharam publicamente, ele ergue os olhos para o céu e ele pede ao Senhor, perdoa-os. Ele pratica aquilo que ele ensinou, ele demonstra isso pra gente. Ele não somente manda, não somente nos dá esse ordenamento, essa prescrição, mas ele pratica. Então, esse exemplo do Senhor Jesus, que esse exemplo do nosso Mestre transpareça isso também na nossa face. Por mais difícil que seja, mas tendo em mente que o perdão, e somente o perdão, é o que pode nos libertar do mal que aquela pessoa, que essas pessoas, né, que aquela pessoa nos fez. Somente o perdão nos liberta para que nós não vivamos uma vida ditada pelo ódio, pela raiva e pelo jugo, pelas correntes daquela pessoa. Talvez o choro de Ridgway, quando ele enxergou a face de Robert, que havia perdoado, que estava perdoando ele, talvez aquele choro seja o encontro, aquele sentimento impressionado ao olhar para a face, como se estivesse olhando para a própria face de Deus, como aconteceu com Jacó ao ver Esaú, né? Um Esaú perdoado, um Esaú que o ódio não estava ditando a vida dele, que a vingança não estava ditando a vida dele. E essa visão que as pessoas têm de uma face que perdoou é a visão que transparece o que está no coração dela. Um coração servo, um coração cujo mestre, cujo dono é Jesus. Por isso que Paulo fala,
lá em Efésios 4:32. Perdoai uns aos outros assim como Deus em Cristo perdoou vocês. Ou seja, o ato, a prática de perdoar é um reflexo de quem você é lá dentro. É um reflexo de quem está lá dentro. É um reflexo de quem é o seu coração. O Senhor. Então que o Senhor nos ajude, nos capacite para praticar esse mandamento tão difícil que o Senhor Jesus nos deu. E é importante eu dizer aqui para vocês que perdoar não é o mesmo de restaurar. Não é a obrigação de você estar disposto a restaurar uma relação com uma pessoa que te machucou, por exemplo. Não é a necessidade de você estar disposto a confiar na pessoa novamente, nada disso. Não é isso, não é você viver uma relação ou ter que confiar em alguém que fez algo terrível para você. Não é isso. Outra coisa, perdoar não significa que o cristão não deve proteger a sua família, não deve usar de força, usar de instrumentos para proteger a sua família, para proteger sua integridade física. Nada disso. O cristão tem sim a possibilidade, a necessidade de proteger, de guardar, né? É um mandamento, inclusive, né? Quando Adão foi colocado na terra, ele foi colocado para guardar, para proteger a terra, para proteger aqueles que ele ama também. Então é um mandamento, uma necessidade de nós, homens, protegermos a nossa família, protegermos a integridade física daquele que nós amamos. E isso merece um vídeo específico só para esse tema, tá bom? Então Deus abençoe vocês e até mais.